Pronto. Então, nós temos aqui a racionalização dessa molécula entre grupos metílicos de cima e metilênicos, porque eles se repetem e para facilitar a nossa vida, não é que o movimento só vai existir desses dois, não. O movimento é deles ao mesmo tempo, de forma randômica e aleatória. Mas, para a gente racionalizar isso, a gente consegue dividir a molécula em grupos menores para facilitar a nossa vida. Okay? Então, nós observaremos no espectro vibrações referentes aos grupos metílicos e vibrações referentes aos grupos metilênicos. Metílicos em azul e metilênicos em vermelho. Ok? Pronto. Essa é a primeira característica. Além disso, o espectro de infravermelho, ele é dividido em duas regiões. Uma região que nós chamamos de região de impressão digital, e aí é feita uma analogia ao fato de que cada ser humano tem uma única impressão digital. Então, essa região aqui, ela recebeu esse nome justamente pelo fato de que, por mais parecido que dois compostos sejam, se houver diferenças que vão caracterizar um composto ou outro, essas diferenças são observadas nesta região. E essa região ela vai de 400 até 1.400, ok? A região seguinte, a escala de infravermelho, ela vai de 4.000 a 400, é ao contrário mesmo. Pronto, então essa daqui, eu vou trazer só esse exemplo aqui para mostrar para vocês, é o que nós chamamos, ou que nós conhecemos, né, pelo espectro de infravermelho, e esse daqui, mais especificamente, é o espectro de infravermelho do etanol, o álcool etílico que nós conhecemos. Então, como eu falei a vocês, o espectro de infravermelho, ele é registrado em termos de transmitância, eu vou falar sobre isso no próximo slide. E, além disso, ele pode ser registrado em comprimento de onda. Então, de comprimento de onda, ele sai do menor para o maior, então de 2,5 até 24, essa região. Mas, geralmente, os espectros eles são representados em termos de comprimento, de número de onda. Então, aqui, como eu falei a vocês, tem uma linha aqui, imaginária, em 1.400. Então, essa região daqui, de 1.400 para cá, é região de impressão digital, enquanto que de 1.400 até 400 é o que nós chamamos, ou que nós atribuímos, da região de grupos funcionais. Então, é aquela região do espectro onde nós vamos identificar diferentes grupos orgânicos das moléculas que nós vamos avaliar. Para finalizar esses slides aqui, eu só queria chamar a atenção do que é essa transmitância que é registrada no espectro de infravermelho, porque vai ser importante que vocês tenham esse conceito muito claro na cabeça quando a gente for falar mais à frente de quais absorções elas são mais fortes ou mais fracas, certo? Então, observem aqui que eu tenho uma radiação, que ela é chamada aqui de P0 lambda, de P0, ok? E aí ela vai interagir com a sua amostra e ela passa com uma quantidade de energia que é diferente daquela entrou. Ela sai com uma quantidade de energia menor do que aquela entrou. Então, a transmitância, o conceito de transmitância é justamente esse, a quantidade de energia que conseguiu passar. E essa quantidade de energia que conseguiu passar, ela é expressa em termos de porcentagem. Então, você divide a energia que passou pela energia inicial para obter, então, a transmitância em porcentagem, multiplicando esse valor por 100. Mas reparem, existe uma energia que entra aqui, que é representada por P0 lambda. Essa radiação ela vai interagir com a sua amostra e ela vai sair com a energia menor do que ela entrou. Por quê? Porque parte dessa energia ela foi absorvida. Então, algumas técnicas, elas utilizam justamente a absorbância, que é a subtração do que saiu pelo que entrou, e aí você tem uma ideia de mais ou menos quanto que foi absorvido. No caso do infravermelho, o que a gente mede não o que absorveu, a gente mede o que foi transmitido, o que passou, o que não conseguiu ser absorvido. E isso é obtido através da razão P lambda dividido por P0 lambda vezes 100, para que isso, então, esteja representado aí em porcentagem. Isso vai ser importante por quê? Porque
quanto mais forte for a ligação, mais ela absorve, né? E quanto maior também for a interação com a radiação infravermelho, mais ela vai absorver, significa que o sinal ele vai ser mais intenso, a transmitância ela tem que refletir isso. E aqui é que é o truque, aquelas ligações que absorvem mais. Então, por exemplo, eu coloquei esse espectro aí do Exano, beleza? Eu tenho aqui um sinal em torno de 3.000 e um sinal em torno de 1.400. Qual dos dois absorveu mais? Você tem uma série de sinais aqui, mas eu quero que você foque no sinal, no pico aqui, na banda, em 3.000 e na banda em 1.500 ali, mais ou menos. Qual das duas você acha que absorveu mais energia? Quanto menor a transmitância, significa dizer que a absorção foi maior. Então, a interação foi, né, mais efetiva aí com essas ligações. Esse primeiro espectro que nós vamos examinar é o espectro do Exano. Tem essa região aqui, ó, em torno de 1.400 até 400, que é a região de impressão digital. E tem aqui essa região acima de 1.400, que, na verdade, no Exano só tem aqui sinais em torno de 3.000, que é justamente a zona de grupos funcionais. Vamos primeiro falar dessa zona aqui, dessa região entre 2.800 e 3.000. Eu só fiz expandir. Então, o espectro, o full espectro, eu venho aqui, expando, e aí vai ter isso daqui. O que nós temos aqui são bandas que estão sobrepostas. Vocês conseguem visualizar 4 bandas aí, meio que sobrepostas? O que acontece é o seguinte, na maior parte das vezes, as deformações axiais, elas se encontram na região de grupos funcionais, enquanto que as deformações angulares, elas ocorrem, elas são encontradas mais frequentemente na zona de impressão digital. Então, significa dizer que quando eu expando essa região aqui, eu tenho essas bandas entre 2.800 e 3.000, muito possivelmente elas são do tipo de deformação axial. O primeiro pico, a primeira banda aí está em torno de 2.962, está mostrado aí o movimento. Primeiramente, que grupo é esse? Metílico ou metilênico? Grupo metílico. Na sua percepção aí, o que está sendo mudado é o ângulo da ligação ou comprimento? Comprimento. Consequentemente, essa é uma deformação axial ou angular? Aí, axial assimétrica. Então, aqui, ó, corresponde à deformação axial assimétrica do grupo CH3, ou do grupo metílico. Então, a definição completa disso é essa. Então, em 2.962, é possível observar a deformação axial assimétrica do grupo CH3 da molécula de Exano. Se você tivesse que definir agora esse segundo grupo aqui, como é que você faria nesse contexto que eu falei? Seria a deformação assimétrica do grupo CH2 ou grupo metileno. E essa daqui, deformação axial simétrica do grupo CH3. Veja que você precisa definir tudo. O tipo de deformação, se é simétrica ou se é assimétrica e de quem ela pertence, porque a gente vai passar de vocês vão precisar caracterizar cada um desses movimentos, entendeu? Vamos agora expandir a região aqui próxima da região de impressão digital. Primeiro, o que é que você visualiza aí que está modificando? O ângulo ou o comprimento da ligação? O ângulo. Então, como é que você definiria que tipo de movimento é esse em 1460? Deformação angular do grupo metilênico. Perfeito. Mas qual é a diferença, então, dessa para a primeira? Tem uma diferença. Se você tivesse que classificar essa como simétrica ou assimétrica, olhe esse movimento e olhe esse movimento. Então, e aí, qual dos dois é simétrico e qual dos dois é assimétrico? Se você observar aqui, ó, a representação dos dois átomos de baixo, eles se movimentam para trás, enquanto o de cima para frente, e vice-versa, enquanto que aqui os 3 átomos, eles acabam se movimentando para a mesma direção, ou para dentro ou para fora aqui da ligação, né, aumentando ou diminuindo o ângulo. Perfeito. Como eu falei a vocês, ó, essa região de fingerprint, essa região de impressão digital, ela é bastante importante, certo? Mas para essas moléculas mais simples, elas têm pouca informação. Aqui é só um resuminho do que está acontecendo, ok? Então, mais uma vez, só para resumir, nós temos aqui, em 2.962, a deformação axial assimétrica do grupo CH3 e assimétrica do grupo CH2 em 29 e 26.
Depois nós temos a deformação axial simétrica do CH3 e assimétrica do CH2 em 2872 e 2853. Nós temos a deformação assimétrica do grupo CH3, a deformação angular assimétrica em 1460. Nós temos a deformação angular em 1455 do grupo CH2, que ela também é chamada de deformação do tipo tesoura. Lembra abrir e fechar de uma tesoura. Vocês conseguem ver essa analogia? E, por fim, aqui nós temos a absorção referente à deformação angular simétrica do grupo CH3, ocorrendo aqui em 1375. Como eu falei também, nós temos aqui a região de impressão digital, que ela é importante na caracterização e diferenciação desses compostos. Geralmente, alcanos ou compostos que tenham cadeia de alcano, né, a cadeia alquílica grande, elas apresentam esse movimento concertado em 720, que é justamente esse movimento dos grupos CH2 na cadeia. Então, esse pico em 720 geralmente é atribuído a isso. Ok? Então, aqui está o resumão de todas as absorções dos grupos CH3 e CH2. Então, agora eu vou passar para a próxima molécula para a gente visualizar quais são as diferenças do espectro do hexano para o espectro agora do 12,3 dimetilbutano. Eles são isômeros, eles apresentam o mesmo número de átomos de carbono e de átomos de hidrogênio, só que existe uma diferença grande. Eles só apresentam grupos CH3 e grupos CH, não apresentam grupos CH2, correto? Alguém consegue perceber diferenças aí? Pronto, a primeira coisa é pequena modificação, são isômeros, mesma unidade de carbono e hidrogênio, mas já percebe que, sendo molécula diferente, a impressão digital está diferente. O formato é diferente, mas o formato aqui é diferente porque agora nós temos grupos, nós temos, na verdade, apenas grupos metílicos absorvendo, porque a molécula ela não tem CH2 na molécula do hexano. E nós tínhamos aqui a deformação axial, tanto simétrica e assimétrica do CH2 e CH3. Nesse caso aqui, a gente não mais vai ter. A gente vai ter apenas as deformações axiais do grupo CH3, né? Então, essa deformação axial do grupo CH3 é assimétrica e assimétrica, porque o grupo CH2, na molécula do 2,3 de metilbutano, ele não existe, não tem grupo CH2. Então, obviamente, não vai ter absorção no infravermelho referente ao grupo CH2. Que tipo de movimento seria esse aqui? Em 1460, é deformação. Aí você tem dois tipos de deformação, axial e angular. E essa daqui é qual? Então, é assimétrico. E esse daqui? Esse daqui é um movimento característico de grupos isopropílicos ou isobutílicos, isopentílicos, né? Dessa porção aqui, CH3, CH, CH3. É justamente o movimento concertado desses dois grupos CH3. Mas aí isso eu vou te perguntar. Essa é uma deformação axial ou angular? Tá claro aí na imagem. Isso, é entre os dois movimentos mesmo, no grupo isopropila. Os dois grupos metílicos, eles estão se movimentando de maneira simétrica ou assimétrica. Um vai para um lado, vai para o outro, se anula. Mas aqui tem um ângulo entre eles, então os dois vetores eles nunca se anulam. Então esse daqui é o assimétrico e esse daqui é o simétrico. Visualizar que o primeiro é assimétrico e o segundo ele é simétrico. Então vocês observaram aqui que não tem deformação de grupo CH2, porque não existe grupo CH2. Então são todos dos grupos CH3. A região de impressão digital, ela tem picos diferentes do hexano, e mais importante do que isso, aqui é o resumo dos picos, que eu vou passar, que eu já falei, e aqui é o resumão dos picos, ok? Agora, uma coisa curiosa que eu acabei não falando aqui, é que aqui a gente não consegue observar aquele pico em 720. Lembra aquele pico em 720 do hexano, dos diferentes grupos CH2? Não tem nessa molécula, porque nós não temos grupo CH2, então aquele movimento ele não aparece, beleza? Vou passar aqui agora para a próxima molécula, que é a molécula do 1-hexeno. Que tipo de molécula é essa,